Veja o verso de número 21. O verso de número 21 diz que, ou pressupõe que Jesus estava tão fatigado da noite da qual ele vinha, da quantidade de julgamentos pela qual ele tinha passado, dos açoites que ele tinha sofrido, que os soldados romanos tiveram uma certa condescendência dele no caminho para o lugar da crucificação. Geralmente eram os próprios crucificados que carregavam a sua cruz, ou pelo menos parte dela. Mas o verso de número 21 diz que os soldados romanos obrigaram a um homem chamado Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz. Preste atenção a alguns detalhes que Marcos nos apresenta nessa passagem. Primeiro, Marcos faz questão de identificar nominalmente esse homem. Ele diz que o nome dele era Simão. E ele diz de onde esse homem era. Ele era cirineu. Ou seja, ele era da região de Cirene, uma região localizada na costa norte da África, onde havia uma grande colônia de judeus. Era um homem que estava vindo de longe, lembra? Era a festa da Páscoa. Os judeus vinham a Jerusalém com a finalidade de adorar nessa ocasião. Simão havia saído da África e ido em direção a Jerusalém com a finalidade de adorar. E ele passa no momento em que Jesus Cristo está indo em direção ao lugar da crucificação. E ele é obrigado pelos soldados romanos a carregar a cruz de Jesus Cristo. E com exclusividade, Marcos diz finalmente que esse Simão o Cirineu era pai de Alexandre e de Rufo. Mais um daqueles versículos que parecem ter sido colocados aí absolutamente por acaso. Não é verdade? Irmãos, ao mencionar essas coisas, Marcos está promovendo uma identificação entre este momento da vida de Jesus Cristo e duas coisas. Primeiro, a região de Cirene, onde possivelmente havia uma forte igreja cristã ainda nos primeiros anos da era apostólica. Ou seja, quando Marcos está escrevendo esse evangelho, cerca de 30 anos depois da crucificação de Jesus Cristo, uma igreja cristã saudável existia na região de Cirene. E em segundo lugar, ele está promovendo uma identificação entre este momento da história de Jesus Cristo e uma família influente na igreja primitiva, provavelmente conhecida da igreja em Roma, para quem Marcos está originalmente escrevendo esse evangelho. E eu digo isso porque Rufo, um desses homens, é mencionado nas saudações finais da carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, em Romanos, no capítulo 16, verso de número 13. Você percebeu o que Marcos nos dá de pista aqui? O que ele está dizendo para nós é que uma família cristã atuante e uma igreja cristã saudável nasceu a quilômetros de distância de Jerusalém como resultado desse encontro providencial de um homem com Jesus Cristo neste cenário. Se existia alguma coisa com a qual alguém jamais compararia Jesus Cristo naquela ocasião, era com um Redentor.
era com o Salvador. Mas Jesus Cristo estava tão no controle dos fatos, que ele fez com que o homem que carregou a sua cruz no estado de miséria percebesse a sua divindade e o enxergasse não apenas como um homem moribundo que estava sendo açoitado pelo Império Romano, mas como o Salvador da humanidade, como o Redentor enviado por Deus com a finalidade de perdoar o pecado dos homens. Isso também revela o poder de Jesus Cristo e aponta para o fato de que Ele nunca perdeu o controle da situação.